Olá, gatíssimas! Estamos de volta aqui com a gravação de um podcast especial com o tema maternidade, nosso pod da Gatíssima. E hoje tenho duas convidadas ilustres aqui, a Aline Oliveira, nossa supervisora de vendas de Pinhalzinho e região, e a Simone Michelon, nossa revendedora águia aqui de Chapecó. As duas são mães, a Aline do João Pedro e da Ana Lu, a Simo da Isa e da Helena. E eu tô aqui ministrando o podcast, mas ainda não sou mãe e vou trazer um assunto polêmico aqui também sobre maternidade. Vou começar então com uma pergunta, já vou direcionar para a Aline a primeira pergunta. Aline, como foi descobrir que você seria mãe? Então, boa tarde, meninas, mamães. Sou a Aline Oliveira, supervisora da Provin Joias de Pinhalzinho e região. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha 15 anos. No comecinho da adolescência, recém feito aniversário de debutante e tudo. E descobri que eu estava grávida em novembro, quando eu já tinha completado 16 anos, o João Pedro nasceu. Quando eu descobri ali que eu estava gerando uma vida, eu pensei, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora, né? Muitos julgamentos, né? Ainda mais naquela época que, há 30 anos atrás, 15 anos atrás, não podia ter menininhas novinhas grávidas, né? Ainda mais que começaram a namorar recentemente. E eu estudava, então parece que caiu um balde de água fria na minha cabeça, até que eu comecei a me localizar novamente e pensar, não, você precisa colocar a cabeça, tem que ser forte, porque tem uma vida dentro de você, né? Eu estava estudando e até que eu me localizei, eu pensei, não tenho o que fazer, vou gerar, vou continuar, né? Mas toda a minha adolescência ali foi interrompida, foi uma gravidez muito precoce, né? Não estava preparada para isso, mas estamos aí hoje. Foi um momento desafiador, né? Sim. Foi um grande desafio. Passei por esse desafio, né? E hoje ele está com 14 anos ali, graças a Deus, no caminho certo. Amém, né? Que eu acho que é o que a gente deseja para os nossos filhos, né? Acredito quem seja mãe. Aí me trazendo esse relato, eu lembro que na minha adolescência, por mais que tivesse instrução, porque já na nossa época tinha muita instrução, e acredito que no caso de vocês também, os pais não falavam muito de sexo, né? Que o sexo ainda é tabu para as pessoas mais velhas, mas sempre tivemos muitas orientação na escola, né? Se falava de cuidados, preservativo, hoje tem muito mais, mas mesmo assim, nessa época a gente é muito boba, vamos usar esse termo, né? Ingênua, e acaba deslizando. Então, quando eu tinha meus 17 anos, também com um namorado, eu levantei a possibilidade de estar grávida, que a minha menstruação estava atrasada. E olha a diferença da maturidade, porque, como a Aline traz, né, a minha adolescência foi, de alguma forma, você deixou de viver ela, né? Viveu de uma forma diferente, teve que amadurecer à força. E nesse período que, aí eu até fiz um teste de gravidez, e não estava, minha preocupação, sabe qual era? Que a minha mãe, ela falava, né, que quando a gente fosse mãe, tinha que usar uma roupa X, enfim, algumas crenças, e eu chorava porque eu não iria mais poder usar mini saia. Pensa de como que uma menina iria criar outra criança com essa mentalidade e maturidade, e eu sempre trago essa fala porque é um exemplo, assim, de boicote da tua adolescência, né? Porque tu vai deixar de viver esse período. E muitas mulheres depois, elas têm uma fase na vida dela, espero que a Aline não tenha passado por isso, de muita reflexão, assim, de pensar, eu gostaria de ter feito tal coisa, né? Isso às vezes acaba terminando o casamento, né? Ou se elas não têm coragem de terminar um relacionamento, fica um vazio ali de algo que você não viveu, né? De uma forma que você não conseguiu viver algo da forma que tinha que ser, né? Porque acho que gerar um filho é um compromisso muito grande, e acredito que também teve um papel muito grande nessa tua fase de vida do maternário. Sim, tanto a minha mãe, quanto a minha avó, quanto meu pai também. Eu, na época, né, tinha namorado, fiquei com o pai do João Pedro até quando ele tinha 3 anos. Então, eu amadureci a mente muito rápido e o meu corpo muito precoce, porque eu não tinha corpo formado. Então, foi tudo muito precoce, né? E o apoio deles foi e sempre vai ser fundamental, né?
Eles me ajudaram muito desde até o parto. Minha avó sempre esteve comigo e organizou tudo. Também não pude, pela minha idade, eu não poderia ter normal, né? Não tinha nem quadril ainda desenvolvido quase, não tinha abertura e nada. Então tudo isso ela providenciou para que fosse cesárea, com um médico bom. Então foi um apoio muito bom. Imagina uma menina de 15 anos, 16 anos já tinha completado, ter que passar por um episódio de cesárea, né? É algo muito complicado. Então, por isso, olha, meninas, se cuide, usem preservativo, tantos métodos anticoncepcionais, né? Para que tudo na vida tenha um tempo, né? Uma fase. E a Simo, por sua vez, conseguiu ter uma gravidez planejada, né, Simo? Então, eu queria que você trouxesse aqui como que foi essa experiência e como que você descobriu a gestação, enfim. Então, no meu caso, eu já era casada, tinha 2 anos e meio. Eu tive a Isadora com 32 anos, nós planejamos. Então, como a Simo falou, hoje teremos alguns assuntos polêmicos, né? Que muitas pessoas se planejam e às vezes a gravidez também tem seus intempéries, né? E a Isa, ela foi muito desejada e graças a Deus, tipo, a gente queria um filho naquele momento e a gente teve, né? A nossa primogênita, hoje a Isadora já tem 15 anos de idade e no meu caso, então, diferentemente da Aline, eu casei, que é o sonho de todos os pais, né, que o filho primeiro é uma etapa, né? É o que a gente sempre fala, a gente sempre foi muito cobrada, né? Isso. E eu não que isso seja uma regra, né, mas eu acho assim que a gestação para uma adolescente, volto a dizer assim, ela vai te tirar a tua fase da adolescência e o que a Aline disse, nem o corpo dela. Então, assim, nem o teu corpo estava preparado para aquilo, né? É um amadurecimento muito forçado. Mas quando você decidiu, por mais jovem que você seja, você decidiu que vai ter um filho, e acredito que jovem você não consegue decidir de forma independente ou não, né? Quando a gente já tem uma idade, tu consegue até decidir se você quer ter de forma independente, não significa que você tem que ter um companheiro hoje para você gerar um filho. Mas essa parte da adolescência é algo que a gente tem que reforçar porque em algum momento da tua vida aquilo vai ser cobrado em ti, né? E pode ter certeza que os teus desafios te marcaram, né? Com certeza te fizeram amadurecer, mas te marcaram, que tu carrega algumas dores, né? Desse período. Muitas dores. E a tua segunda gestação, Simo, com que idade? Pois então, a Aline foi muito nova para ter filhos. Hoje eu já tenho 47 anos e a minha segunda filha eu tive com quase 42. Então, foi tipo assim, os extremos, né? Porque quando você é muito jovem para ter filho, você é julgado, mas às vezes você também é julgado por ter filho mais tarde. Então, quando o meu relógio biológico marcou ali, nós sentamos e conversamos e sentimos vontade de ter o segundo filho. E tivemos a Helena quando eu tinha praticamente 42 anos de idade. Nós não temos aqui nenhuma especialista hoje para falar com propriedade sobre esse tema, mas segundo o meu médico, o relógio biológico da mulher é uma das únicas coisas que a medicina não avançou, né? Que hoje a gente fica mais... o nosso próprio organismo, né? A gente olha aquelas fotos lá do programa de Silvio Santos, tem aquelas pessoas lá participando que tem 20 anos com aspecto de 30 e poucos, 40, né? A nossa genética mudou muito, né? Hoje a gente tem mulheres, claro que o cuidado, estética, mas mesmo assim, nós temos mulheres hoje de 40 anos que é mais ou menos o rosto daquelas mulheres de 20 e poucos, 30 anos. E o meu médico fala que o relógio biológico da mulher foi a única coisa que não avançou. Ele tem um tempo. Então, nós temos um tempo para gestar. Infelizmente, eu quero decidir ter filho com 50 anos. É algo muito pouco provável. Muito pouco provável, além das doenças que a criança pode carregar. A genética, né? Isso aí. Isso ele me traz. Eu tô no limite do limite, depois a gente vai falar sobre isso. Que ele falou, é uma opção que você tem que decidir, porque teu relógio biológico tá ali, marcando, tá despertando. E essa segunda gestação, Aline? Foi com 24 anos, então seria com a idade que eu deveria ter o primeiro, né? Então hoje a Ana Lu tem 6 anos, vai fazer 7 em dezembro. E foi planejada, né? Até pela questão que eu já tinha 24, então eu pensei, vamos, né,
Meu sonho sempre foi ter um casal, então agora já realizaram, parei, não tenho mais nenhum outro objetivo de ter mais um filho, né? Agora eu quero curtir. Sim. Agora, eu sempre falo pro Fernando, se fosse pra gente ter, já teríamos que ter tido, né? Porque a Ana Lu já tem 6 anos. Eu falei, eu não quero passar minha vida inteira cuidando de filho. Porque a minha adolescência foi, né? E aí, após a adolescência, com 24 anos também, que seria o momento de estar curtindo também uma nova fase, engravidei. Foi planejada, mas eu falei pra ele, agora com os 30 anos eu só quero curtir as conquistas, curtir os filhos, curtir a vida, né? Mas ela já foi planejada e veio uma menininha, então eu falei, agora já tá bom. Mas, assim, a gravidez dela já foi mais tranquila. Como eu já tinha me planejado, então eu já fiz o pré-natal, tudo organizado, já me organizei com o parto, tive cesárea novamente, né? Então fui bem mais organizada pela questão que eu já queria, né? É algo planejado, né? Quando é algo planejado, fica muito mais suave, né? O processo do que algo que você descobre e de uma hora para outra, né? E mais uma fase tão jovem. Vamos para a segunda pergunta, então. O que mudou em você desde a maternidade? Eu vou começar com a Aline também. O que tu acha que mudou aí em você, Aline, desde a maternidade? E eu queria que tu também trouxesse um relato de quando a gente fala em julgamento. E eu sou de uma cidade muito pequena. A tua cidade, eu não sei se era tão pequena assim, mas a minha cidade era bem pequena. E em algum momento lá da minha juventude, teve algumas meninas que acabaram engravidando. E quando eu conversei com a Aline sobre maternidade, ela me contou assim que para ela foi um tão grande desafio que ela se escondia de medo dos julgamentos. E isso eu via lá na minha cidade com algumas meninas que acabavam se escondendo porque sabiam que iam ser julgadas. Queria que tu trouxesse isso também, dessa mudança, o que mudou em você, mas também contar um pouco desse relato desafiador que foi engravidar aos 15 anos. Então eu engravidei aos 15, era um tempo que eu estava começando o ensino médio, né? Estava ali no primeiro ou segundo ano, quase no terceiro já. E naquela época, meu Deus, ninguém, né? Era ridículo a menina engravidar com 15 anos. E eu sentia no olhar das pessoas o julgamento. Então elas me olhavam e eu sempre fui magrinha, né? Então, com uma barriga só ia aparecer a barriga, né? E pra mim não me sentir tão envergonhada, é claro que foi um descuido meu, né? Mas era uma consequência que eu estava tendo ali naquele momento. Eu usava os casacos lá na minha cidade, aqui da Boa, no Mato Grosso do Sul, sempre fez tipo 37, 38, 40 graus, e eu usava uns casacos de moletom para esconder a minha barriga. Então era sempre calça jeans, tênis, o uniforme e o casacão. E por aquele período ali eu terminei o ensino médio, terminei o segundo, e daí comecei no terceiro, né? Então no segundo eu tava grávida, no terceiro o João Pedro já tinha nascido. E usava os casacão de moletom. Eu lembro que meu pai tinha um comércio na esquina da escola onde eu estudava, então todo dia de manhã ele ia lá, me preparava um lanchinho e eu levava pra escola no horário do intervalo, né? Mas foi um momento assim que várias amizades também se distanciaram pelo julgamento. Então, o meu pai não gostou, não quer que eu tenha uma amiga assim. Então, teve muitas amizades que se distanciaram, como teve amizades que ficaram comigo, que levavam todinho, que levavam bolacha pra mim comer no recreio. E são amizades assim que hoje eu carrego pra vida, que eu nunca vou esquecer. Hoje até nós temos um grupo ainda do ensino médio com 4 amigas, né? Que são as que mais me deram força nesse momento. Quando eu estava frágil e que eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu só sabia que eu tinha que seguir firme e forte, né? Então, os julgamentos foram muitos, né? Acabou com a vida. Acabou a vida da Aline, né? Só que hoje eu estou aqui provando que quando a gente tem um sonho, a gente quer correr atrás do sonho, tudo se transforma. E um filho não vai impedir, né? Uma mulher de progredir, não vai... Gravidez não é doença, né? Não. Sempre, minha avó, minha mãe sempre falaram isso, que gravidez não é doença. Então, eu ia pra escola de bicicleta, eu tinha uma bicicleta barriguda, até falei pra cima, eu levei um tombo de bicicleta, o João Pedro ficou lá agarrado na minha barriga. Porque era desafios, então naquela época poucas pessoas tinham condições de ter carro, ter moto, então foi todo o meu período ali de estudo do segundo ano de bicicleta, depois que o João Pedro nasceu também de bicicleta, e foi um desafio, até julgamentos, até de professores eu tive. Lembro que tinha um professor de química, agora não me lembro qual que era e ele falava, sempre quando ele falava assunto de gravidez, então ele sempre olhava pra mim, sempre falava, não vamos fazer igual a colega. Então eu fui muito constrangida também, foi um período muito difícil.
E eu amadureci, né? Então eu sempre falo, antes de eu engravidar, eu já ajudava minha mãe e meu pai, por eles ter comércio, a cuidar dos meus irmãos. Então eu já, noção básica de trocar uma fralda, de cuidar de uma criança, eu já tinha. Então isso tudo acabou se encaminhando junto, né? E que bom que teus pais te apoiaram nessa fase, né? Porque tem muitos pais que, além de tudo que, como a Aline falou, foi uma escolha minha, né? Eu estava semeando o que, no caso, plantei, mas colhendo o que plantou. Mas são escolhas. Quantas escolhas na vida, às vezes a gente não que é uma escolha errada, né? Porque João Pedro tá aí, lindo, saudável, né? Criado, né? Que eu sei que todos os desafios que você passou hoje, tu passaria de novo se fosse escolher. Mas tem tantas meninas que aí fazem essas escolhas erradas e aí os pais não acolhem, né? E aí passam uma gravidez, além dos julgamentos externos, os julgamentos internos de quem deveria, de alguma forma, acolher, porque tá feito, né? Não tem mais o que fazer, né? Tem que dar amor, carinho, o apoio, porque acho que depois que nasce também muda esse cenário, né? Quantas pessoas assim que eu já tive uma relação mais próxima que não desejavam a gravidez dos filhos naquele momento, mas depois que nasceu... Que viu a carinha do bebezinho lá, tudo muda, né? Tudo muda, mas acho que essa fase da maternidade, eu não tenho propriedade para falar como não maternei, mas ela deve ser uma fase assim tão delicada, porque os hormônios, né, a mulher muda todos os hormônios, ela fica mais sensível, e a gente, às vezes, tem uma falta até dos esposos de cuidado com aquela mulher, né, e eu acho que ela tem que ser tão cuidada, receber tanto amor, não só do esposo, mas das pessoas à sua volta, dos familiares, da mãe, do pai, porque é um momento de fragilidade, né, que tá mudando tudo, né, inclusive internamente, externamente, muda teu corpo, né, muda tudo em você. Simon, e para você, o que mudou desde a maternidade? Queria que tu contasse e relatasse um pouquinho, né, sobre a Isa, quando você teve ela, que eu sei que a Simon tem uma história incrível também de superação, acho que tua, da Isa, da família como um todo, né, e também da importância que a tua família teve nesse processo, né, da gravidez e descobrir, né, que a Isa teria uma doença, como que foi aí para você? Então, no nosso caso, nós temos a nossa primogênita Isadora, que ela é uma criança atípica, né? Eu sou mãe atípica, a Isa tem uma síndrome rara, não foi descoberta no nascimento, ela nasceu, assim, aparentemente perfeita, não tinha um exame que identificasse, então, a princípio, ela nasceu, tudo certo. E eu lembro que na época eu lia aquele livro A Vida do Bebê, porque não era assim que nem hoje, 15 anos atrás, que hoje a gente procura tudo na internet, né? Agora tem até o chat GPT ali que explica tudo. Então eu lia o livro A Vida do Bebê e lá pelos 6 meses de idade eu já comecei a perceber que a Isa era diferente. Só que a gente nunca vai querer aceitar um filho com uma doença rara, né? Porque você põe um filho no mundo, você quer um filho perfeito. Essa é por isso que a primeira coisa que a gente sempre deseja é que venha com saúde, né? Essa é a frase que a gente sempre escuta quando uma mulher está grávida. Então, no nosso caso, a Isadora nasceu, eu trabalhava fora, meu marido também, e quando a gente começou a perceber que ela era diferente, nós começamos a procurar ajuda fora, em Curitiba, com o neurologista lá. E mesmo tendo todas as provas que a Isa tinha alguma coisa, eu nunca mais esqueci. Que eu cheguei na frente daquele do neurologista, que é o neuro da Isa até hoje, eu pedi, tipo, como um socorro, doutor, por favor, ela não tem nada, né? Tipo, eu queria que ele me respondesse isso, porque as provas, as evidências já mostravam que ela era uma criança diferente, mas a gente meio que pede socorro, porque você não está preparado para ter um filho especial. Então, eu me emociono muito, eu sabia que eu ia me emocionar, porque hoje a gente aceita a Isa do jeito que ela é, mas já teve muita dor e sofrimento no decorrer do caminho, porque ver um filho sentir dor e sofrer, isso a gente às vezes acha que não é nem de Deus, mas eu tive muito apoio da família, do meu esposo, o Emanuel é sensacional, assim, sempre me apoiou.
Então, eu acredito que depois que tivemos a Helena, que a gente tinha medo, de certa forma, por mais que a síndrome da Isadora, ela não é herdada de pai e de mãe, a gente sempre vai ficar inseguro, né? E então, depois que tivemos a Helena trouxe uma certa leveza para nossa família, porque até então eu, como mãe, eu meio que vivi preocupada com a síndrome, com a doença da Isa. Então, hoje eu me sinto mais leve, eu sinto assim que a gente consegue conciliar tudo, porque não é um problema ter um filho especial, mas exige muita dedicação, muita disciplina e muda a vida se o casal ele não estiver bem estruturado, tanto que existem estatísticas de pais que abandonam a esposa e o filho quando descobrem que a criança tem problema. Isso tem estudos que comprovam. Então, eu sempre digo que eu sou muito privilegiada, porque eu tenho o meu esposo do meu lado que me dá suporte, né? Para mim, hoje, ter feito essa escolha de não ser mais CLT e poder cuidar das minhas filhas, né? Então, acredito que a estrutura familiar conta muito. E a questão que hoje a gente vai discutir em vários momentos, os julgamentos, eles vêm também. Os julgamentos, eles existem para tudo, para falar a verdade, né? Se você faz escolhas, escolheu parar de trabalhar para cuidar de um filho, resolveu trabalhar fora e vai deixar um filho nas mãos de alguém, de um cuidador, os julgamentos, eles sempre vão existir. Então, por isso que, para mim, muitas pessoas me perguntam se eu tenho apoio psicológico. E eu acho que o meu maior apoio psicológico é a minha determinação, de saber que as escolhas que eu e o Emanuel fizemos perante a Isa, tipo, eu escolhi parar de trabalhar como CLT para me dedicar à maternidade, né? A Isadora, principalmente quando só tínhamos ela. Vieram os julgamentos também, que eu parei de trabalhar para cuidar da Isa. Então, os julgamentos, eles machucam, a gente não esquece, mas você tem que ser firme nas escolhas. E eu vou encerrar essa fala com o que eu soube recentemente do primeiro neurologista que atendeu a Isa lá de Joaçaba. Ele encontrou com os meus pais e ele falou que a minha escolha foi o que deu vida para Isa, porque só quem convive mais perto de nós sabe o quão é delicado lidar com a síndrome de Rett. Então, não é porque eu tô sempre feliz, que eu tô sempre com um sorriso no rosto, que eu não passei uma noite sem dormir, porque a Isa tem epilepsia, então às vezes ela convulsiona, e as pessoas, elas às vezes, elas não te dão uma palavra de apoio, né? Elas te criticam, e elas não sabem tudo o que você passa, porque elas te veem sorrindo, elas te veem de bem com a vida, mas então, eu atribuo muito essa minha saúde mental com a determinação que eu fiz uma escolha e eu sempre tive a certeza que foi a melhor escolha. Eu nunca deixei ninguém questionar isso. E eu tenho certeza que isso foi realmente o que deu vida para a Isa. Por isso que ela está aí hoje com quase 16 anos de idade. E lá no passado tinham pessoas que não achavam que ela iria passar dos 2, 3 aninhos de idade, né? Então, hoje a maternidade para mim, ela mudou totalmente a minha vida. Porque hoje eu não penso em mim, né? Eu tô sempre pensando na Isadora e na Helena. Eu falo muito da Isa, mas é porque ela é a minha filha que precisa mais de mim. Mas é como eu falei, a Helena veio para trazer mais leveza, para tirar um pouco o foco só da doença em si, né? E esse ajudar a cuidar da mãe é... também, né? Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Sim. Eu também sou tia de uma criança atípica e por mais que eles moram em uma outra cidade, a gente não tem aquele contato diário, eu vejo assim os desafios que a minha irmã enfrenta. E nesse processo, porque ele é autista, e é uma montanha-russa, né? Porque ele vinha sempre quietinho, né, no mundinho dele, e aí ele começou a ficar super agitado. E, inclusive, eu estava falando com ela semana que, assim, sabe, de medicação, que tem algumas que fazem efeito, dali a pouco não faz mais efeito, e busca várias alternativas. E quando a gente começou a perceber que
ele tinha algo diferente das demais crianças, é como você falou, você vai atrás dos médicos, dos especialistas, mas querendo uma negativa, né? Que não, que tá tudo bem, que está tudo certo. Inclusive, pro autismo é algo que é detectado mais tarde ainda, né? Porque ainda se tem um diagnóstico tardio. Muitos médicos falam, né? Não, cada criança tem um tempo da fala, tem um tempo do caminhar, mas aí quando vem o diagnóstico, você fica, meu Deus, né? Que é um como luto. vai ser? De certa forma, não deixa de ser um luto, né? E eu sei que hoje a minha irmã vem enfrentando um momento bem difícil, mas que só o tempo que ela vai conseguir ter o discernimento, não adianta a gente, por mais que fale palavras, né, de apoio, tudo isso, é só o tempo e realmente conseguindo ver como que ele vai se comportar com a doença, qual o medicamento que vai fazer efeito, qual você não vai fazer efeito. Eu vejo muito isso na Simon, né? Eu até falei para ela que ela sabe mais que muitas enfermeiras. E realmente, no caso da Isa, até mais às vezes que alguns médicos especialistas, porque ela está acompanhando aquilo ali, ela já sabe o que faz efeito, o que não faz, mas isso foi um processo, tu também teve que aprender, né? Tu não... E a prática ensina muito, né? A prática vai ensinar. Você não sabia, você teve que ir aprendendo, testando algumas coisas, né? Pelo próprio comportamento da Isadora, hoje eu digo que eu consigo evitar uma crise convulsiva, porque eu já conheço tanto ela, que quando ela tá diferente eu já sei os caminhos, né? Assim, eu não sou perfeita, mas toda essa experiência com ela, eu assim, aprendi muito. E o neurologista dela de Curitiba, que é o que atende ela desde os 11 meses de idade, às vezes, nas consultas, ele brinca comigo, ele fala pra mim, porque ele sabe que eu sou metida, entre aspas, ele diz, o que você acha, doutora? Vamos fazer assim, doutora? Então, tipo, é porque ele sabe, e eu brinco, doutor, eu aprendi muito na teoria, na prática, né? O doutor me ensina a teoria, mas a prática, quem vive são as mães. Enfim. Mas é um aprendizado, uma construção. Acho que a gente não nasce mãe, né? Não. Tem aquele ditado, né? Que quando nasce um filho, nasce uma mãe. E ela vai se construindo. Conforme o filho vai crescendo, ela também vai crescendo junto, né? Vai aprendendo junto. E quando você fala assim de julgamentos, e eu lembro que eu fui uns 2, 3 anos, esse ano faz, que a minha irmã estava vivendo uma fase bem difícil, né? Porque aí ela maternou logo em seguida também. Novamente, ela descobriu na gestação que o Pietro era uma criança típica, e aí as inseguranças, né, vocês foram muito corajosos, né, de que vamos tentar, queremos ter mais um, mas costumo dizer que a maternidade é uma mega cena, a gente não sabe, né, se mega cena. Vai vir uma criança, vamos falar, saudável ou não. Porque olha o meu exemplo da Aline, né? Eu me programei para ter filho, nós nos planejamos e a gente nunca imaginou, é uma loteria, né? A parte genética também é uma loteria. Imagina, né? Na tua idade ter uma criança típica, quanto mais desafiador iria ser, né? Porque nessa idade, com não tendo uma estrutura, né, financeira, né? É algo muito desafiador e hoje muito comum, né? Porque o índice de crianças atípicas aumentou muito, principalmente com autistas e doenças afins, aumentou demais, né? E a minha irmã, só para mim finalizar, eu fui para lá e ela uma crise que ela estava tendo, porque também, né, a gente olha para as crianças, mas muitas vezes esquece das mães. E ela vivendo tudo isso novo, e ela tinha tido o Felipe, que é o segundo filho dela. Ele teve muito refluxo, assim. Primeiro ano dele foi bem difícil, não dormia, e após o nascimento dele, o Pietro começou a ficar mais agitado, porque até então era ele e eles dois. Aí vem uma criança que chora, né, que pede atenção, mudou toda a rotina dele. E autista gosta muito de rotina, né? Então mexeu muito com ele. E eu lembro que ela me disse numa conversa assim, você tem noção de quanto dói para uma mãe todos os coleguinhas do seu filho ser convidado para um aniversário e o teu filho não ser convidado? E aquilo me marcou muito. E aquele dia eu falei para ela, Bia, nem todo mundo talvez não vai te acolher pela questão assim do julgamento, de não querer que faça parte,
porque é diferente, vamos falar assim. Mas às vezes as pessoas também não sabem como lidar com aquela situação, né? Porque uma criança autista, dependendo do grau, exige uma atenção maior. E quando a gente está vivendo um momento de dor, as outras pessoas não vão viver contigo essa dor. Quem vai viver contigo pode ser o teu companheiro, a tua família, mas muito é de você para você mesmo. Eu acredito em vocês, quantas vezes vocês já choraram escondidas aí sobre a maternidade mesmo, né? Alguns questionamentos de filho, quantas vezes? E é difícil tu conseguir entender isso, né? De que o meu filho é diferente, então ele vai ter um tratamento diferente. Hoje no colégio ele tem uma prof especial, ele não vai ser igual ao todos na questão. Hoje a gente busca muito essa igualdade, mas querendo ou não, ele tem as limitações dele, ele não consegue fazer tudo que as outras crianças fazem, né? Porque ele tem uma certa limitação. E para a mãe entender isso também é difícil, né? Porque quando você traz ali, quando você engravida, você acredita que vai ser tudo perfeito, né? Mas não é assim, né? Nem sempre vai ser assim. Isso. É muito desafiador. E uma criança saudável, ela traz muitos desafios, né? Uma criança, vamos falar da Helena, né? Que é uma criança muito ativa, né? E que gosta de perguntas. Sim. Eu acredito que ela deve te desafiar. Castiga o tempo inteiro. Isso. Ela deve te desafiar o tempo todo, né? Sim. Isso exige uma paciência. Porque você vem sendo mãe da Isa, que a Isa, enfim, ela não fala, né? Exposta as reações dela, mas, enfim, não fala, não tá te provocando, vamos falar assim. E aí é uma filha totalmente, uma personalidade totalmente diferente daí, né? Super ativa. A Helena, ela quer saber tudo, ela pergunta tudo, ela me desafia mesmo. Assim, tipo, parece que as crianças de hoje, né, no seu contexto, não sei se tem muito acesso à informação, elas querem saber mais do que a gente, né? Simon já estava falando antes sobre isso. Qual foi o maior medo que você teve durante o início da maternidade? Acho que da Helena tu respondeu, né? Que seria que caso ela nascesse com algum problema de saúde, enfim. E durante a maternidade da Isa, as inseguranças, medos, era em relação à saúde mesmo? Qual que foi o teu Eu acho que no meu caso, como eu já era bem madura, né? 32 anos, casada, a gente já estava assim caminhando uma questão assim, nossa casa, enfim, não era mais um sonho mesmo. Não vinha essa questão de medos, era mais o sonho de ser mãe, de formar uma família. Então, enquanto ela estava ali no forninho guardadinha, era isso, preparar o enxoval, as expectativas criadas, né? Em colocar um filho no mundo. Foi a primeira neta? Foi a primeira neta, de ambos os lados, sim. Muita expectativa, então, da família toda. Tanto da minha família, quanto do lado do Emanuel. Então, imagine, né, era uma expectativa enorme. Foi um sonho, realmente, viver a gestação da Isadora. E você, Aline, teve 2 gravidezes totalmente diferentes também. E eu queria que você falasse qual foi, acho que medos e inseguranças da primeira você até trouxe, né? Que foi tudo que você viveu nessa gestação. Mas aí na segunda, porque eu não sei, né? Posso estar... Só estou divagando aqui, mas acredito que na primeira você nem pensava em alguns problemas de saúde que poderia ter, né, pela imaturidade. Mas na segunda, quando a gente faz o planejamento, já tem noção e acesso a mais informações hoje, né? Com o João Pedro, como foi tudo muito precoce, né? A gente nem tinha conhecimento do que a criança poderia nascer, né? Se poderia nascer com qual doença ou com qual síndrome. Mas da Ana Lu, ela também foi... Ela foi a primeira neta, a segunda bisneta. Então, a expectativa pela chegada dela foi muito grande, né? Ela é o xodozinho. E eu sempre tinha receio dela nascer com a síndrome, agora eu me esqueci o nome da síndrome, mas nós tínhamos um caso de uma criança, até ela era de Blumenau, essa criança, que ela tinha uma síndrome que aos poucos ela vai perdendo os movimentos. E eu tinha medo. Tanto que quando eu morava lá, eu até fiz campanha para ajudar essa mãezinha. Ela precisava de uma vacina
Eu esqueci o nome da síndrome, mas é uma vacina caríssima e que para ela não continuar perdendo os movimentos, ela precisava dessa vacina para daí ela conseguir ir fazendo fisioterapia e voltando, né, os movimentos dela. E eu tinha medo dessa síndrome. Então, o meu pré-natal, tudo eu fiz particular, porque eu queria essa atenção. Eu queria essa atenção do médico, do obstetra, né, para fazer os exames, para fazer os ultrassom e para que ele me desse a segurança de que não tinha nada errado, né? Você colocava coisas na cabeça, assim, pra... E daí ela nasceu toda perfeita, eu programei a data também, então foi tudo muito tranquilo. Tudo muito tranquilo. Mas graças, né, à organização e tudo, né? Que legal. Tá aí criada também, né? E muito esperta a minha também. Influencerzinha, né? Muito esperta. Aqui é uma questão, até antes a gente estava conversando um pouco sobre isso, de que já sentiu culpa materna, como lida com isso, né? Eu acho que em algum momento a gente se sente culpada até mesmo porque a gente está sendo julgada todo o tempo, né? Como a Simo trouxe ali antes, né? Se teu filho é mal educado, teu filho não sei o quê, porque se eu fosse... A gente que não é mãe, né? Quando eu tiver os meus filhos, isso... Quando eu era muito mais jovem, às vezes eu falava isso. Quando os meus amigos começaram a ter filhos perto de mim, que eu comecei a acompanhar realmente a maternidade, eu nunca mais usei essa frase. Porque muitas das minhas amigas que depois maternaram falavam isso, e daí na vez delas não era isso. Porque não existe, né? Muda a maternidade, é de uma para outra. Totalmente diferente, né? A língua, né? Eu acredito, assim, que todas dão o melhor que podem dar, né? Tem uma receita para a maternidade, né? Cada uma dá o que pode oferecer, né? E quando eu engravidei do João Pedro, então na minha cidade, nunca foi uma cidade de ter muitas oportunidades de emprego. Nunca. Então, se você começa a trabalhar no mercado, você aposenta no mercado. Porque eles não, até por não ter tantas vagas e por não darem a oportunidade para pessoas novas começarem, né? Eu lembro que quando o João Pedro nasceu, eu fazia unha. Eu acho que essa profissão de manicure, acho que todas as meninas no começo já fizeram. Acho que foi uma profissão, a primeira profissão de muitas, né? Eu fazia unha a R$5, o pé e R$5 a mão. E à noite eu ainda trabalhava de garçonete num restaurante que tinha, eu ganhava R$20 por noite. Então, tudo aquele dinheirinho que eu fazia unha e que eu ganhava ali trabalhando de garçonete à noite, que eu ganhava R$20, eu guardava pra ter o melhor pro João Pedro, desde Danone, desde fruta, pra entregar o meu melhor, pra não deixar faltar nada pra ele. Por mais que pra mim eu tava andando lá de qualquer jeito, com uma roupa rasgada e andando de bicicleta no sol quente e sempre muito magrinha, né? Então, nunca tive uma estrutura muito grande. Eu sempre procurava privilegiar ele. E por muitos anos eu me deixei de lado, né? Até que quando, no primeiro aninho dele, ele teve uma crise epilética também. Então ele tomava remédio controlado até 3 anos. E aquilo ali foi mais ainda preocupante. Me prendeu muito mais a ele. Então, desde sempre, os desafios de trabalhar e de alguma forma conseguir um dinheiro honesto, né? Para conseguir entregar para ele o meu melhor, sempre. E para Ana Lu já foi mais tranquilo, né? Então, eu tive o pai do João Pedro do meu lado até os 3 anos. Então, após os 3 anos, eu segui carreira solo, né? E trabalhava também em Blumenau no mercado. Então, eu só via ele à noite, mas desde tudo, do primeiro emprego que eu tive, ele ia numa creche particular, eu pagava um transporte para levar ele para a creche para buscar. Então, sempre entreguei o meu melhor. Tanto para ele quanto hoje para Ana Lu. Então, eu sempre prezo isso e hoje faço ele entender o valor das coisas, né? Que a gente precisa trabalhar para devagarzinho você ir construindo tudo que você deseja, né? E você, Simo, tem alguma culpa aí materna? Como que você consegue lidar com isso? Olha, eu acho que quem nunca se questionou, né, está sendo hipócrita. A gente sempre vai se questionar se tá no caminho certo, se fez as escolhas certas, mas eu acho assim que se eu for falar de provação, acho que a Helena ela tá me provando, me fazendo provar ser a melhor mãe ainda mais, porque é ela que eu vou ter que educar pro mundo, né? A Isa ela vai ser meu eterno bebê, mas a gente se cobra todos os dias. Ainda mais no mundo de hoje, que é tantos influencers querendo
ensinar como educar um filho, né? Então, às vezes, você se pega ali achando que tá no caminho certo e vem as dúvidas. Você se questiona se tá fazendo certo. Então, eu acredito que é muito difícil ser mãe nos dias de hoje. E é o que eu disse, não tem uma receita, né, para isso. Não. Porque cada filho tem uma personalidade, tem um jeito diferente. Não tem, talvez o que funcione hoje para Ana Lu não vai funcionar para Helena e vice-versa, né? Eu acho que a gente, sim, informação é ótimo. Só que a gente não tem como fazer comparações porque as crianças são diferentes, os adolescentes são diferentes. Tem aquele adolescente que não gosta de sair de casa, como tem aquele que adora bater perna. São personalidades. Sim. E aí os pais têm que lidar muito bem com essas personalidades. E os filhos têm personalidades muito diferentes. A Isa, como a Simo falou, vai ser um eterno bebê, né? Ela não consegue esboçar a personalidade dela, né? Você que tem os dois, eles têm a personalidade muito diferente? Totalmente diferente. Meu Deus, o João Pedro... Dizem que o menino já é mais do mundo do que a menina já é mais da mãe, né? O João Pedro, ele já... final de semana foi a primeira noite que eu deixei ele sair numa baladinha que teve de uma escola particular lá em Pinhalzinho. Eu levei, falei, vou te levar. Minha sogra levou, eu falei, 3 horas eu vou buscar, você e a Bruna. E daí o coração da mãe não dorme, né? E eu não vi a hora, meia-noite, 1h, 2h30, até que deu 3 horas. Eu falei, tô indo. Daí ele, mãe, pode ficar mais um pouco? Eu disse, não. Então o menino, ele já é mais independente. Tanto que eu ensino que ele seja independente, né? Até pra não ser totalmente dependente da mãe, né? Então hoje ele já faz comida, já limpa a casa, já sabe botar roupa a lavar. Então ele já é mais pro mundo, né? A Ana Lu não. A Ana Lu, ela sempre fala que ela quer ser minha companheira, que ela quer ficar junto com a mãe, que a mãe tem que ficar com ela. Então ela já é mais minha mesmo, né? Agora o João Pedro, ela já é mais carinhosa, o João Pedro já é mais durão. Então pra ele demonstrar sentimento, tem que a pessoa tá muito doente lá. Pra daí ele vir, né? E ele se preocupa da forma dele, demonstra o amor da forma dele, né? Mas os dois são totalmente diferentes um do outro. E às vezes até Você viveu 2 fases totalmente diferentes. Com certeza hoje é muito mais fácil tu falar um eu te amo do que era no passado, né? Sim. Porque acho que conforme a gente vai evoluindo, a gente consegue ter essa maturidade, né? Pra falar, pra não ter vergonha, não ter receio. Vergonha, né? Receio. Sim. Eu lembro que os meus pais sempre foram muito carinhosos, né? E se tinha esse receio em casa de falar te amo, às vezes até nos próprios aniversários de ficar com vergonha de dar o feliz aniversário, de mostrar o afeto. Essa semana que passou, meu pai estava no aniversário, aí eu liguei para ele e falei que amava ele e tal, ele fica assim emotivo, né, mas também constrangido. Sem jeito. Isso, sem jeito, porque eles foram criados dessa forma lá com os pais dele, que não conseguiam expressar os sentimentos, né? Não se expressava. Na verdade, muito no passado se expressava no chicote, na cinta. Na cinta. Se expressava dessa forma, que hoje tem muitas pessoas com vários traumas de infância, ou que precisam se curar de várias coisas, porque não tiveram nada de amor, né? Que o que tiveram em casa era um chicote mesmo, né? Era trabalhar mas era o que os pais conseguiam oferecer para eles, não tinham tido aquilo também. Claro que é uma opção você querer mudar, né? Porque se você não teve acesso a isso na tua casa e hoje você escolher dar isso para os teus filhos, é uma opção. Mas acho que a gente vive num mundo de muito mais informação, né? E os nossos pais já não viviam num mundo assim com tanta informação. Tecnologia também, né? E agora essa pergunta vai casar aqui com o mundo da revenda também. Como é conciliar a maternidade com os outros papéis da vida de vocês? Porque além da maternidade, o papel de esposa, de filha, de irmã, entre dona de casa, tatinha, entre milhares aí de atividades. Como que é conciliar? Começar com a Simo, como que tu consegue conciliar isso? No meu caso, então, eu já no passado, por muitos anos, trabalhei fora, né, da CLT. Eu tenho 22 anos de carteira assinada, então eu fiquei um bom período depois que nos mudamos para Chapecó sem trabalhar fora, até porque depois que chegamos em Chapecó, coincidentemente vieram os agravantes da síndrome da Isadora. Ela começou a se alimentar por sonda, né, que nesse período fiquei por 2 meses e pouco com ela dentro do hospital da Unimed, depois de uma pneumonia severa.
E em 2019 ela operou a coluna, que eu fiquei por mais um período super extenso dentro do hospital de Curitiba com ela. Então foram períodos que eu não tinha como procurar algo para... que a mulher, ela tá em casa lá fazendo um monte de coisa, mas se ela não trabalha fora, muitos pensam que não faz nada, né? Então, nesse sentido, eu fiquei por quase 8 anos sem exercer uma profissão fora do lar. E hoje, que eu consegui conciliar novamente, que a revenda me trouxe isso, para mim, assim, eu resgatei algo que tava lá apagadinho, que nem eu não sabia que me fazia tanta falta. Eu já te falei uma vez e repito aqui, né, o quanto a revenda me fez me sentir viva novamente. Agora eu estou indo para 2 anos, né, Simão? E, nossa, voltar a me desafiar como empreendedora, porque eu sempre fui muito ativa em todos os trabalhos que eu tive, eu sempre gostei de metas, de desafios, então hoje, assim, eu me sinto renovada. Por mais que, principalmente, o meu esposo nunca me cobrava nada, porque ele via a palavra, assim, que já me disseram, eu exercia a maternidade com maestria, principalmente sempre voltado à Isa, que é a que precisa de mais atenção. Então, ele nunca me cobrou nada, ele nunca disse, você tem que voltar a trabalhar, mas isso eu sentia necessidade. Então, eu fiquei por uns 2 anos, 1 ano e pouco, buscando algo, assim, pensando o que eu podia fazer, e hoje, graças à revenda, eu consigo conciliar tudo. Consigo conciliar os filhos, a casa, o marido e as metas. E as metas e os desafios, e eu estou muito feliz. Eu acho que me trouxe vida novamente, assim, nesse aspecto de você, né, respirar fundo, pensando que... Acho que se sentir útil, não só da maneira mãe, né, mas assim, esposa, mas útil perante sociedade, vamos falar assim. Porque a cobrança, ela existe, por quantas vezes as pessoas me diziam, você não faz mais nada. Uma vez eu escutei até de uma amiga minha, virou madame. Nunca mais esqueci essa fala. E daí é isso que eu falo, as pessoas não sabem o que você vive, né? As suas batalhas, o que é ter um filho com uma síndrome rara, síndrome rara, ponto. E daí na amplitude que é a síndrome de Rett, principalmente os problemas respiratórios, as pneumonias, que o nosso grande vilão são as pneumonias, né? Hoje mesmo a Isa tá lá, dodóizinha, mas pela experiência, pelos cuidados e a dedicação, a gente consegue reverter o quadro, né? Mas voltando à revenda, é isso. Hoje eu me sinto útil novamente. Eu acho que tu conseguiu também, Simo, ampliar a tua rede de comunicação, né? Pessoas que há um tempo você não falava. Isso. E conhecer outras pessoas, isso faz muito bem, né? Faz muito bem. Porque daí você cria novas conexões, né? Sim, isso é muito importante. Eu lembro que você me disse, estou conversando com uma amiga lá e as pessoas se parabenizando. Sim. Que não te viam há um tempo, não conversavam contigo há um tempo. Nossa, é tão bom resgatar isso, né? Resgatar os contatos. Da mesma forma que a Aline tem amizades lá que ela leva pro coração, eu também tenho, e às vezes você se fecha no teu mundo por conta das batalhas diárias e acaba esquecendo que lá tem uma amiga tão querida, que é tão bom de conversar, por mais que às vezes eu queira vender uma joia, né, mas é tão bom. E você, Aline, como que você dá conta de conciliar aí teus empreendimentos? Hoje, graças a mim, né, eu consigo conciliar. Então, quando o João Pedro nasceu, então, né, eu fazia a unha e tudo, e depois que eu terminei o ensino médio, então, em 2013, final de 2013, nós fomos embora para Blumenau, e lá eu comecei o meu primeiro emprego de carteira assinada, né, então, tinha condições de pagar a escola, pagar a van para levar ele, mas era uma vida, assim, muito corrida, porque daí eu começava à tarde, ele ia de manhã o dia inteiro pra creche, eu começava à tarde até às 11, então, quando eu chegava, eu já estava dormindo, eu quase não via ele. Então foi um período ali bem exaustivo, tanto para mim quanto para ele, porque daí quando eu chegava em casa, o tempo que a gente tinha para ficar em casa era final de semana. E isso a cada 2 domingos. E o tempo que ele queria atenção e tudo, eu também queria sair e aproveitar, né? Porque eu já estava solteira, já tinha me separado do pai dele, então foi uma montanha russa nesse período ali. Até que daí eu vim embora para Pinhalzinho, né? E comecei, em uma semana já tinha o serviço da lotérica ali em Pinhalzinho, e depois de 1 ano, que daí eu engravidei da Ana Lu, e eu sempre eu nunca gostei de ficar presa.
Eu sempre gostei de estar em movimento, por mais que lá na lotérica eu sempre estava no banco e coisa nada, mas eu estava num ambiente fechado. Eu sempre coloquei na minha cabeça, eu preciso encontrar alguma coisa que eu vou ser livre para fazer os meus horários, livre para ter um momento com a Ana Lu, né, com a família. E daí foi quando eu encontrei a Provin, né? Nunca vou esquecer, através de uma amiga, Valéria, que é influencer, e eu falei, vou tentar, né? Já tinha tentado fazer maquiagem, cabelo, hoje ainda faço, mas faço pouco. E vender Mary Kay, daí nada eu tinha me identificado, né? E quando eu encontrei a Provin, eu só tinha meu Instagram, e foi através do Instagram que eu fui começando, né? Até que eu lembro que no segundo mês, eu acho, de venda, eu falei pra cima assim, eu quero montar uma loja, o que que eu faço? O que que eu faço pra montar uma loja? Eu queria montar uma loja, segundo mês de venda. Aí isso é muito comum. E daí, muito né, comum. recebi a oportunidade ali pra montar a equipe. E daí eu tinha um passo muito importante que eu precisava decidir. Eu tinha que deixar de ser CLT pra dar conta do meu negócio, né, que estava começando. E eu pensei, meu Deus, eu não vou ter um salário fixo, né? Como que vai ser em casa, as coisas e tudo. Mas aí também com o apoio do Fernando, ele sempre me apoiou muito, né? E ele falou, você vai conseguir. E foi devagarzinho, né? No primeiro momento eu tinha um escritório em casa, então eu conseguia conciliar a Ana Lu, e daí ela só ia pra escola à tarde, conseguia... entre lá separar uma pasta, eu ia lá limpava uma casa. Então, tipo, de pouquinho em pouquinho, lógico, quando eu tinha em casa, eu não tinha horário pra trabalhar. Então, tipo, era meia-noite, 1 hora, eu tava lá respondendo consultora, separando peça, porque é uma coisa que eu gostei e gosto ainda de fazer. Então, a gente não vê o horário passar, né? E depois, agora que nós já temos espaço físico em Pinhalzinho, então, hoje, por exemplo, ela tá comigo, porque tá dodóizinha, tá lá com a Bruna no escritório. Então, é muito mais flexível. Eu não preciso depender de patrão para me liberar e levar minha filha no médico, né? Então, me encontrei no meu lugar, né? Na minha vida. E é nítido, assim, a transformação, né? E eu acho que o que a gente traz, e é o que eu sempre busco aqui, na revenda. E não só na revenda, mas é algo que é o meu propósito de vida, transformar a vida de outras mulheres. Porque quando você descobre que é mãe, você, né, vai maternar, você acaba se deixando de lado. A Aline até falou, você também trouxe numa fala, Simo, você como mulher, por muito tempo você deixa de lado, seja por uma situação financeira, uma situação atípica, você acaba se deixando de lado. E o que eu venho trabalhando e buscando que as mulheres também se vejam, porque se você cuida da tua filha, né, dos teus filhos, mas se você não cuidar de você, como que você vai conseguir cuidar de uma outra pessoa? Então, esse olhar para si, né, é também se cuidar, se tanto o psicológico, né, o mental, quanto a aparência, que em alguns momentos você acaba ficando em casa, assim, ficou 8 anos em casa, às vezes a gente acaba deixando nossa vaidade de lado, né, mas vocês estão em casa, né, vai me arrumar para quê, né? E eu vejo, assim, nitidamente a transformação da Simo e a da Aline, então nem se fala, né? Que ela passou aí por uma grande transformação como mulher, né? Eu acho que como mulher. E você acaba fazendo com que as pessoas se enxerguem de maneira diferente. Com não certeza. que isso seja algo que seja importante. Mas elas visualizam que eu venci na vida. Isso, elas te valorizam mais. Exatamente, acho que é o papel que a gente quer. Às vezes a gente exige, fala assim, de mudança do comportamento do outro em relação a nós, principalmente nossos esposos. E qual o nosso comportamento, né? Porque ele também quer ter uma esposa bonita, né? Uma esposa com boa aparência. Ele gostaria de ter isso, né? Por mais que muitos têm dificuldade de falar, e volto aqui na tecla de que talvez não conseguiram, né, ter esse acesso, e para eles ainda é difícil falar sobre como somos belas e o amor que tem por nós, mas tenho certeza, se a gente está ainda em um casamento, é porque existe amor, né? E nós, se cuidarmos como mulher, também é importante, porque além de ser mãe, vocês são esposas, né? Exatamente. E tem muitas mulheres que, a partir do momento que são mães, elas esquecem que são esposas, né? E esquecem que elas são mulheres, que elas também precisam de cuidar. Automático. Sim, Quando você vê, já tá naquela quem rotina não passou lá. por isso já, né? E esses ensaios que a gente está fazendo em comemoração ao Dia da Mulher é sobre isso, sobre se reencontrar, se ver da forma que realmente todas as mulheres são lindas, cada uma tem a sua beleza, todas nós somos únicas, né? Inclusive a gente falou muito sobre isso
no treinamento final de semana, né, da Ana, onde ela falava, né, cada uma tem uma beleza única, cada mulher é única. Só vou pincelar aqui, a gente já está indo para a reta final, que o nosso tempo já está acabando, sobre o papel dos parceiros na criação do filho. Eu acho que é de muita importância, e eu sei que ainda também é um assunto polêmico, porque em alguns ambientes que eu frequento e já frequentei, uma das principais queixas das mulheres é o comprometimento do parceiro, tanto na educação dos filhos, mas quanto no companheirismo em casa. Porque hoje a gente tem mulheres dinâmicas, e mesmo no caso da Simo, quando ela estava só com atividade em casa, precisa da ajuda, né? Tem vários aspectos assim dentro de casa que você precisa do auxílio. Eu brinquei com ela na férias do Emanuel, ela me mandou uma foto dele lavando, eu falei, ele vai preferir trabalhar do que as férias. E ela disse, não, e aí, isso é parceria, Sim. né? Ele também precisa ajudar. Eu acho interessante a gente trazer essa pauta de como que eles podem ajudar e como que as mulheres conseguem administrar isso sem causar brigas, né? Que é motivo de muitas brigas nos casamentos. E eu acredito que alguma de vocês também já passou por esse desafio em casa, né? De querer que o companheiro ajude um pouco mais em alguma atividade. Quer começar, Simo? Sim, hoje eu vou poupar o Emanuel, vou pegar leve. Ele é bem parceiro. Ele, assim, em relação à Isa, ao problema de saúde da Isadora, por muitos anos eu não deleguei as coisas, tanto que um pediatra uma vez chegou para mim e disse, você tem que delegar, você tem que deixar participar mais, porque eu pegava tudo para mim. Sem perceber, eu pegava tudo para mim, não deixava ele fazer nada. Às vezes ele dizia, posso, então nesse aspecto eu fui muito culpada, talvez por super proteção. Então tinham coisas assim da rotina da Isa que ele não sabia, porque eu não pedia ajuda. Eu achava que eu era perfeita em fazer tudo e não queria ajuda. Mas realmente, né, casamento não é fácil, maternidade, nós estamos juntos há 21 anos, tivemos muitos altos e baixos, até porque ter um filho especial balança com qualquer casamento, né, principalmente isso que a Simo falou, a autoestima da mulher. A minha autoestima por muitos anos, ela foi lá embaixo. Então o Emanuel é um cara bem apresentável, tem uma postura no trabalho dele, tá sempre bem arrumado. Então ele chegava em casa e eu tava ali às vezes muito cansada, desarrumada, mas graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom, muito saudável. Ele é bem parceiro, hoje ele não vai ser criticado aqui, porque ele é bem parceiro. Tá com estrelinha. Tá com 3 estrelinhas. E assim como eu falo, né, ele trabalha a semana inteira, quando ele tem em casa ele gosta de ajudar. Aquele dia eu mandei uma foto dele limpando os vidros, né? Então ele é parceiro, sim. Eu não posso me queixar se tem alguma coisa, assim, às vezes eu me sinto culpada por não pedir ajuda. Então acho que isso também é importante. A gente sempre, né? Essa comunicação clara. E também, quando a gente pede ajuda para uma outra pessoa, de que daqui a pouco não vai ser da forma que a gente gostaria, mas a gente também deixar, né, conceder essa ajuda. Eu lembro que algumas amigas relatavam assim, não me ajuda a fazer. Aí às vezes a gente estava na casa delas, eles queriam ajudar a fazer a janta, por exemplo. Eram criticados o tempo todo da janta. Não, porque não é assim, isso aqui você tem que tirar. Colocou. E às vezes eu me pego assim, dentro de casa com o Álvaro, colocou muito sal, tira aquilo. Porque a gente tem que pedir ajuda e deixar fazer do jeito que eles sabem fazer, e depois vai se construindo, né? Daqui a pouco hoje ajudou a fazer a janta, no outro dia eu fiz a janta, lava a louça, uma troca, né? Sim. E você, Aline, fala aí. Então eu trago aqui 2 casos totalmente diferente, né? Porque eu tive 2 relacionamentos, um muito jovem, né? Então, eu tive o pai do João Pedro junto comigo até os 3 anos. Após isso, nenhuma rede de apoio. Então, até hoje eu não recebo nenhum valor de pensão. E foi muito desafiador, porque era só eu e o João Pedro. Lógico, eu tinha minha mãe do meu lado, que foi e sempre vai ser um apoio muito grande, né? Mas não tive esse comprometimento e esse companheirismo, né? Por vários motivos. Então, decidi então que iria ficar sozinha. Era melhor no momento ficar sozinha, né? Então, era eu pelo João Pedro por mim, minha mãe por nós, né?
E agora, com a Ana Lu, eu tenho o Fernando do meu lado, que é uma rede de apoio muito diferente, né? Totalmente companheiro e que sempre eu tenho as dúvidas, sempre questiono, ele sempre me impulsiona, né? Então é muito importante a gente ter uma pessoa companheira do lado, né? Porque não é fácil. Eu cheguei quando eu conheci o Fernando, eu já tinha um filho, então foi um relacionamento onde ele teve que aprender. Obrigatoriamente caiu, lógico, quando ele me conheceu, ele sabia que eu tinha um João Pedro. Sim. Mas o João Pedro, ele tomava o Gardenal, ele era uma criança muito rebelde, muito agressivo, até por consequência do próprio remédio, né? Então ele aprendeu a ser um pai, assim, de paraquedas, caiu de paraquedas e aprendeu... Ele era jovem também, né? Sim, ele também tinha 24 anos, 25. Então, da forma dele, né? Entra ali a questão também de não conseguir expressar os sentimentos, porque a criação dos pais dele foi totalmente diferente do que hoje, né? Então, ele não conseguia expressar. E eu pensava, não deve gostar, né? Não deve gostar de mim, não deve gostar do meu filho. Mas é porque era a forma dele se expressar, que era diferente, né? Então, hoje o João Pedro já tem 14 anos. Quando eu vim pra Pinhalzinho, que eu fiquei com o Fernando, ele tinha 6 anos. Então, ele aprendeu a ser pai, assim, na marra. E muitas vezes ele não tinha jeito pra falar, daí tudo é questão de conversar, né? A gente foi conversando e foi alinhando. Então hoje o João Pedro me ajuda e ajuda ele também, né? A gente se ajuda em casa, então é importante e só tenho a agradecer, né? Pelo companheiro, ainda não somos casados, né? Viu? Fica a dica, Só estamos fazendo curso de noivos, né? Então... Ai, olha só, já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo, né? Fazer o curso de noiva. Mas que fica aí um recado para os homens, porque a mulher na maternidade ela é mãe, mas ela precisa de um pai também do lado, e um esposo, né? Que abrace e que seja companheiro aí do lado para a educação dos filhos, e com certeza aí as coisas fluem, né? E vai ter os momentos bons, mas tem os momentos ruins, né? E nada também dura para sempre, né? Com certeza. Como diz aquele ditado, tempestade não dura para sempre, nem os dias solares vão durar para sempre. Antes de nós entrarmos só na reta final aqui, que tem só 3 perguntas mais diretas para vocês, eu quero trazer só um pouquinho da questão de escolher, né, ser mãe e não escolher ser mãe, que é um assunto muito polêmico, e estávamos conversando aqui antes, nós 3. Eu venho de algumas etapas da minha vida de buscar saber, porque não tinha engravidado, usei anticoncepcional por muito tempo, resolvi parar, não engravidei de forma natural, aí busquei fazer exames e tudo mais, aí não tinha nada a princípio, e aí eu saí de um relacionamento de muito tempo, e por muito tempo nesse relacionamento eu adiei, né, a maternidade. Ela nunca foi algo que, assim, batia forte no meu coração, né, muito mais por cobrança porque decisão minha mesma, né? Decisão própria. Meu ex-companheiro queria ser pai, então isso pesava quando você está no relacionamento. Aí, quando eu conheci o Álvaro, ele vem de um relacionamento sem filhos e ele tinha o desejo de ser pai. Então, a gente já foi, antes mesmo de casar, investigar, também não achamos nada, nenhum outro. E aí, uma semana antes do casamento, eu descobri uma endometriose, que até então eu nunca tinha descoberto. E hoje, para mim ter filho, eu tenho que fazer uma cirurgia de endometriose. E além disso, eu descobri também que eu tenho um útero CNT. Ele não é totalmente em T, senão não teria hipótese nenhuma de engravidar. Então, para mim ter filho hoje, segundo o meu médico, somente fazendo cirurgia. Sem cirurgia eu não tenho a possibilidade. Então, a gente vai para o processo de cirurgia, não conseguindo depois do período ali, aí vai para fertilização e começa toda aquela saga. E aí a gente vem conversando desde o ano passado, como você me falou do relógio biológico, o meu já está no limite. Eu preciso tomar essa decisão rápida, porque estamos no limite de tempo. E a gente vem conversando, agora no andar desse ano, sobre a possibilidade de não tentarmos, não fazermos a cirurgia. E qual a importância de ter um companheiro realmente do seu lado, né? Desde o momento que a gente descobriu, e que Álvaro sabia que eu teria que passar por todo esse processo, ele já me deixou, assim, com muita clareza de que, amor, é uma decisão, eu sei que é nossa, mas temos que avaliar bem, que se é necessário você passar por tudo isso, né? Porque aí tem vários, porém, né, que o médico vai te dar todas as informações, né? Incontinência urinária, entre várias coisas. Se fosse um sonho realmente, sabe aquele sonho que você sonhava?
não ia nem pensar, né? Vamos fazer cirurgia, é o nosso sonho. Mas é algo que a gente tava, será que tentamos? Será que não tentamos, né? A nossa vida é tão boa assim. E agora tá pesando muito mais o lado de não termos. E é uma pressão gigantesca, né? Eu venho tendo essa pressão há muitos anos na minha vida, porque, imagine, eu casei, né? Fui morar junto com meu ex-companheiro muito novo, então eu já tinha uma pressão gigante de amigos, família. Aí vi todas as minhas amigas gestando, tendo filhos, e aí começou uma pressão muito grande. Aí saí do relacionamento, ufa, agora ninguém vai mesmo pedir. Aí quando eu entrei no relacionamento e casei, principalmente, nossa, a família toda. E é uma pressão que eu sei que é de amor, carinho, né? Porque todo mundo quer ver um serzinho nosso. Mas eu tenho, assim, um dizer meu que é, eu não gosto de romantizar as coisas, né? Acho que hoje em dia é tudo muito romantizado, a maternidade é linda, empreender é lindo, tudo é lindo, né? Casamento é só flores, né? Exato, tudo tem desafios. E as noites mal dormidas, e eu acho que a gente tem que ter muita clareza quando você vai decidir fazer a escolha de gestar, que tu tem que estar ciente de que você está fazendo uma escolha que você não sabe o que vem pela frente e que o filho não é igual um relacionamento que você pode terminar, um trabalho que você pode pedir as contas, você não tem como devolver. A partir do momento que você decide ser mãe, você vai ser mãe até o resto dos seus dias. E aí essa escolha que hoje eu tento avaliar com muita serenidade de que, será que realmente eu quero viver isso? Eu não conheço esse amor, eu costumo dizer, eu não conheço esse amor. Então, para mim, ainda é fácil fazer uma escolha de algo que eu não conheço, né? A partir do momento que você conhece o amor de mãe, jamais você... Que eu falei antes, você jamais ia dizer lá para a Aline de 15 anos, não faça isso, né? Você não iria optar por não ter o João, né? Meu Deus, hoje ele é minha rede de apoio, né? Se eu tô cansada, ele vai lá, mãe, a senhora quer uma torrada? Se eu chego do escritório tarde, ele já, hoje ele também trabalha, eu coloquei ele trabalhar desde o ano passado, né? Porque tem que saber que nada é fácil. E ele se preocupa, meu Deus, tanto comigo quanto com a Ana Lu. E ele é um apoio, assim, também junto com o Fernando, né? Mas esse ponto que a Simo falou de não ter certeza, hoje em dia a gente está vendo muitos casais optarem por não ter filhos, né? Cresceu muito, assim, essa escolha. Eu vejo muito, muito mesmo. E às vezes as pessoas assimilam isso também ao trabalho, né? Com certeza hoje, se eu optasse por maternar, a minha dinâmica de trabalho ia ter que mudar. Mas é adaptável. Olha, só vocês olharem no Instagram quantas mulheres têm milhões de atividades e são mães, né? Não é isso que impede, né? É realmente a escolha do que hoje a nossa vida é tão boa assim. Será que vamos optar por passar ainda todo esse processo que eu tenho que passar para conseguir aí tentar a gestação? Se fosse algo natural, que vamos parar de tomar anticoncepcional, eu acredito que sim, a gente iria tentar. Mas aí, nessa dinâmica agora de ter que fazer todo esse processo de cirurgia, é que está pesando, porque realmente não sei se eu quero passar por esse processo para conseguir gestar. E aí você começa o teu psicológico, né? Porque quando você começa, enfim, um tratamento, né? Fertilização, enfim, tudo isso, é o teu psicológico, são frustrações, né? Pra tentar, né? Não é nem algo que é assertivo. É assertivo. E hoje tá tão bom assim, será que vamos fazer uma escolha e daqui a pouco se frustrar, né? Então, meninas, para nós encerrar aqui, tem 3 perguntas para vocês. Vou começar com a Simo. O que você espera ensinar para suas filhas, Simo? Serem pessoas honestas, serem pessoas corretas, né? Que isso a gente já ensina. Eu sempre bato muito na tecla da Helena, que seja uma pessoa querida, humilde, né? Que humildade é um ponto muito importante, eu acho, na vida. Porque você vence na vida, mas você não pode esquecer de tratar bem as pessoas. Então, eu acho que um pai e uma mãe, eles vão sempre querer que o filho seja do caminho do bem, né? Do bem. Você, né? Eu sempre falo pro João Pedro e a Ana Lu, João Pedro que já é maior, né? Então, sempre falo pra ele, honestidade, transparência, humildade, né? Que você não vai vencer na vida sozinho. Ele tá numa fase que eu preciso ensinar pra ele que ele tem que fazer as escolhas, né? E que ele não vai conseguir sozinho, que ele vai precisar de outras pessoas pra que ele consiga, né? E é mais isso, ser humilde, né? Transparente, verdadeiro com as pessoas.
e que sozinho a gente não consegue nada, né? E vou começar agora contigo. Que conselho você daria para uma mulher que está prestes a se tornar mãe? Ai, meu Deus. Isso é difícil. Ai, meu Deus. Seja forte e corajosa. Forte e corajosa, porque a maternidade não é só mil maravilhas, né? Não são só flores, que tem desafios e que a pessoa precisa realmente ter a certeza de que o companheiro que ela tem do lado é a pessoa certa para dar início nessa nova fase da vida, né? É isso, acho que eu respondi junto com ela. Ser forte e corajosa. Sim, se pudesse deixar uma mensagem para todas as mães que estão ouvindo agora, qual seria? Pensa também, além de todas as mamães, acho que a gente pode reformular e nas nossas mães também. Que elas tenham a certeza dentro do coração que tudo que elas fazem pelos filhos é o seu melhor, né? Que a gente se cobra tanto, como mãe a gente se cobra muito, demais. Então que siga o seu coração. Esse é o meu recadinho. E você? Ai, meu Deus. Eu vou tirar o desafio que a minha mãe teve, né? Que ela também teve uma gestação com 15 anos, né? Sim. E ela foi muito forte, ela foi muito guerreira e determinada, né? A seguir com a gestação sozinha, né? Também escondeu a gestação, no caso, ela escondeu dos familiares, né? Então, ela foi muito corajosa. E eu acho que a coragem é o ponto crucial para tudo, né? Para tu conseguir lidar com aquele momento e seguir em frente, né? E que a gente dá conta que nós somos mulheres capazes de, sim, criar um filho e sem tantas culpas, né? Tantas cobranças. E agora não está aqui no script, mas eu quero fazer essa pergunta para vocês, até de uma forma de lembrança, assim, porque vamos pensar lá nos filhos de vocês, quando estiverem aí, a nossa idade, assistindo esse podcast, que não tem acesso à internet, tudo fica salvo. Que mensagem você daria hoje para a Helena, para a Isa, quando elas assistirem aí o nosso podcast? A mamãe ama vocês, tudo é por vocês, suas curtidas. E você, Aline? E que a mensagem que eu deixo para a Ana Lu e para o João Pedro é que dou a minha vida por vocês, né? Sempre faço o meu melhor por vocês e que eu estou plantando coisas boas porque eu tenho certeza que vocês colherão coisas muito melhores. Como eu não tenho filhos, tenho os filhos só pets, eu quero deixar uma mensagem para minha mãe, que a minha mãe foi crucial para me tornar quem eu sou hoje. E quando vocês falam ali sobre ir num caminho do bem, né, e deixar um legado de coisas boas, é isso que eu sempre tive de ensinamento lá na casa dos meus pais. E a minha mãe foi sempre fonte de inspiração, motivação, e ela sabe disso, sempre falo isso para ela. E no dia do mulher, eu vou me emocionar. No dia das Mulheres Poderosas, quando eu entrei no palco e eu vi minha mãe, até então assim eu tava tentando conter a emoção, mas quando eu vi ela sentadinha, desculpa, no final assim, porque ela foi lá no último carreira assim de cadeiras, ela ainda tem esse problema com a timidez, e ela sentou lá na ponta, e quando eu estava falando do palco, ela estava muito emocionada. Foi assim, algo que me marcou muito. Sentindo orgulho da filha dela. Isso, e aí naquele mesmo dia de noite ela me mandou uma mensagem, um áudio. Tanto orgulho que eu via nos olhos dela, tanto orgulho. E acho que é reflexo de toda a educação, todo o amor. Eu costumo dizer assim que eu sou uma pessoa que tem muita sorte. Eu sei que muita gente não teve essa sorte de ser criada num ambiente de amor, assim, de muito amor. A gente não tinha uma condição de vida nossa, mas assim, amor nunca faltou no nosso lar. Eu acho que é isso o principal, né? Que uma mãe e um pai pode trazer para os seus filhos é amor, porque depois o resto a gente vai correr atrás, né? E tanto eu quanto as minhas irmãs, eu acredito que estamos deixando nossos pais muito orgulhosos. Te amo, mãe. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje.
vocês sabem que tanto uma quanto a outra, para mim, é inspiração, tanto de motivação. A Aline tem 1 milhão de coisas que ela dá conta, que às vezes eu penso assim, meu Deus, como que consegue dar conta? E ontem estava lá com a Ana Lu, no médico também, foi levar a Ana Lu no médico, falei, Aline, quer remarcar? Ela disse assim, não, pode manter, vamos manter. Sim. A Sima, a mesma coisa, né? A Sima tem me ensinado tanto com a vinda dela na revenda, ela me ensina a cada dia. E também estava com a Isa, né? Passou noite em claro, também pediu a mesma coisa. Nós conversamos no Instagram. Assim, você não quer remarcar? Eu disse, não, vou lá, vou deixar a Isa com a Tamika, né? Que fica lá com ela. E é sobre isso, mãe, é sobre estar constantemente num desafio, né? Tem dias bons, mas tem dias não tão bons. Eu quero agradecer a vocês aí que estão nos assistindo e até o próximo Pod da Gatíssima. Tchau, tchau. Tchau.